gosto. Outra coisa que me chama a atenção, Alan, e a galera que está nos acompanhando, é como esse disco ele consegue ser extremamente elegante, como a gente comentou, sofisticado, sem soar exagerado, sem soar pedante, sabe? Tem ali orquestra, tem corda, tem metal, coral, piano, mas nada parece colocado para impressionar. Tudo está a Sim. serviço da música. Para mim, isso faz muita diferença, né? Com certeza, com certeza. Boa parte, como ela falou, boa parte desse disco, não todo, né, Alan? Esse também não foi todo, né? Mas foi gravado entre Los Angeles e Nova York, né? Ah, Não sei sim. se ainda tem alguma coisa do Rio aqui, mas esse não. Esse a Não, partir desse Brasil é todo. já não tem mais músicas gravadas no Brasil. Tá, então Los Angeles e Nova York ali, né? Ou só Los Angeles também. E isso era algo enorme assim para um artista brasileiro, né? Não era simplesmente pegar um avião naquela época, era um investimento gigantesco da CBS. Os arranjadores, os profissionais mais respeitados da música americana, como o Alan trouxe ali, o Charlie Calelho, Charlie Calello, sim. Jim Wisner, All Caps, Horace O Horn. Caps. Então, assim, são nomes, né, Alan, que trabalharam com artistas internacionais importantes, né? Então a gente está Sim. falando de uma produção realmente de primeiro nível, né? Como a gente costuma dizer, de primeiro mundo, como, Primeiro né? mundo. Mas eu digo assim, de alto nível, assim, requintado, mas sem ser pedante, arrogante. E ouvindo o disco para fazer a live, isso continua ainda soando muito fresco, muito evidente, né? Tem espacialidade ali entre as canções, entre os instrumentos, eles respiram, as cordas não brigam com a voz. Não sei se eu estou falando besteira, você pode me Não, é interromper. verdade. É Estou verdade. falando como ouvinte, né? Os Verdade. metais aparecendo ali, pontuando a canção quando necessário. Enfim, é um disco, para mim, que envelheceu bem. Também acho isso. E o som é muito clean, né? O som dele é Muito, muito limpo, assim. É um muito. som, cara, o som muito clean, dá para ouvir tudo, não tem nada brigando com nada, não tem nada que Exatamente. você fala, nossa, putz, isso aqui tá baixo, isso aqui tá mal feito, isso aqui tá mal mixado, tá tudo no seu devido lugar, né? E aí tem uma coisa nesse disco, assim, que você gravar no exterior, fazer alguma coisa no exterior, era um privilégio para praticamente ninguém, né? Ninguém tinha esse privilégio Não, não. do Brasil de ser bancado e ir para os Estados Unidos, onde obviamente o estúdio era muito mais caro, né? Você tinha que gravar em estúdios que você tinha que alugar, pagar em dólar, É. né? Então, assim, porque no Brasil as gravadoras ainda tinham seus estúdios, então era muito mais econômico você pegar e gravar no estúdio da própria companhia, né? Da própria gravadora. Eu não sei se nessa época a CBS ainda tinha estúdio. Eu sei que ela teve por muito tempo sendo da cidade do Rio, Uhum. né? Mas não sei se nessa época esse estúdio ainda estava em funcionamento ou se ele já tinha um outro estúdio em outro local, enfim. Mas, mesmo assim, mesmo que você não usasse o estúdio da companhia, claro que era muito mais barato você pegar estúdios como Somil, né, que era no Rio, Hawaii, e vários outros, né? Vários outros ali também. Então, era muito mais barato. Né? Não sei se a Som Livre alugava já os estúdios para outras gravadoras. Então, era muito mais barato você pegar e gravar, né, no Brasil mesmo. Então, você Sim, ir com para o músicos exterior brasileiros. é muita coisa. Era muito Sabe, a gente está dispendioso. falando de investimentos de milhares de dólares. Né? Aí você tinha também o Evandro Ribeiro, que era o produtor, né, do Roberto, né, que era o presidente da CBS, né? E o Evandro Ribeiro ele ia pessoalmente aos Estados Unidos para produzir esses discos, né? Tanto que quando saíram aqueles boxes para sempre, né, do que o Marcelo Frois produziu, tá lá, né, vários discos produzidos por Evandro Ribeiro, né? Aí eu li aquilo e pensava, cara, será que ele ia mesmo assim, tipo, no estúdio Ele ia. para fazer mesmo o trabalho? E aí surgiu uma foto, tem uma foto do disco da sessão de disco de 71 do Roberto e do Evandro Ribeiro no estúdio nos Estados Unidos. Eu falei, opa! Então É. isso mostra que ele, sim, se envolvia. Não era só uma coisa de ter o presidente da gravadora ter um crédito e acabou, sabe? Então ele estava ali mesmo
e o Paulo César Barros também por exigência do Roberto, né? E isso porque o Roberto poderia usar qualquer grande baixista americano, e tinham milhares ali, né? Working Crew, era só chamar qualquer um que ia lá e fazia. E o cara levava o Paulo César Barros, que era um dos nossos melhores baixistas, né? Então, Músico de havia. confiança do Roberto. Exato. Aí, claro, nos anos 80, mais ainda nos anos 90, aí começou a ficar comum. Vamos para Abbey Road fazer isso, vamos remasterizar disco, vamos gravar disco fora. Vamos... Aí começou a ficar, né, muito mais comum, mas nessa época não era. Não era comum. Antes da gente ir para o faixa a faixa, que é a parte que eu mais gosto, falar rapidamente da capa, que você já deu umas pinceladas ali no início, né? É uma capa. Eu sempre gostei muito, né, dessa fotografia. O encarte também, quando ele está no triciclo dele. Nossa, eu acho essa foto todo. maravilhosa. Eu adoro. Eu ficava impressionado quando eu era criança, assim, com um triciclo, assim, super imponente e tal. Então, assim, ela é simples, a fotografia da capa, ela é elegante, ela é sem excessos. Alguém pode considerá-la cafona, eu não vou brigar com essa pessoa, tá tudo certo, né? Mas, assim, o Roberto aparece sorrindo, que é algo raro, né? Ele está levemente sorrindo ali, né? Com o terno branco, transmitindo exatamente aquilo que o Alan falou, a imagem que ele consolidava naquele momento, o Latin Lover, o cantor romântico, né? Um sorriso cafajeste, né? Exatamente, né? E eu acho que ela envelhece bem, assim, ela conversa, ela comunica bem o conteúdo do álbum, sabe? Eu gosto disso. Sim. Combina com a música que está ali, né, naquele registro. Com certeza, né? Acho que a capa acho que já é uma carta de princípios, né, desse álbum. Adoro também a foto de dentro, né? A foto do triciclo, para mim é muito marcante, inclusive. Mas a capa é uma carta de princípios, né? Mostra quem ele era naquela época, qual era a persona dele, qual era a identidade que ele estava entregando, né? E queria entregar dali em diante, né? Que era o cantor romântico, né? Ele encarnou o cantor romântico e ele sempre foi isso mesmo, né? Por mais que ele tenha passado pelo rock, pela psicodelia, pelo soul, né? Sei lá, ele passou, como você falou, ele passou. Ele não era roqueiro, ele passou pelo rock. Roqueiro era o Erasmo, pô. Né? O Erasmo, sim, era rock and roll, né, até a medula, né? Você vê como ele se vestia de couro, né? As músicas que ele gravava e tal. Roberto passou pelo rock, né? Como ele passou por bossa nova, como ele passou, né, por vários outros estilos, mas ele sempre foi romântico, sempre, desde o início, lá do inicinho, quando ele não era ninguém, né? Quando ele estava ali gravando os primeiros 78 RPM, ele sempre foi um cantor romântico, ele sempre teve aquilo, né? Usou do que estava na moda para fazer sucesso, fez isso muito bem. Usou bem, é isso aí. Usou super bem, e aí depois ele encarnou o cantor romântico, até porque isso foi uma estratégia, né, do Marcos Lázaro, né, que era o empresário dele na época, falou, agora vamos agora na música romântica, cantor romântico, até porque ele já estava gravando em castelhano, já estava gravando em italiano também, inglês depois, né? Aí depois ele fez umas gravações em francês, só 4 músicas, na verdade, e em inglês ele fez um disco, né, nos anos 80. Mas nessa época regularmente era português, castelhano e italiano. Italiano. Então, tanto que assim, o disco saía, por exemplo, esse disco de 76 saiu em dezembro de 76. A versão em castelhano seria gravada e lançada em meados de 77. Então, sempre o disco do ano, né, no ano seguinte, no ano nos países, né, de língua latina, era o disco do ano anterior do Brasil, só que todo versionado para castelhano. Eu não sei se falei língua latina, castelhano e tal, né? Porque o português também é latino, né? Aqui está a capa, né? Eu dei uma editada na imagem, nas cores e tudo aqui, aquilo que eu falei, né? O olhar, né? Sedutor, assim, de malandro, quase. Eu falei sorriso, mas é quase um sorriso, assim, o lábio levemente arqueado e tudo. E eu achei uma foto numa comunidade de fãs do Roberto no Facebook hoje que eu não conhecia desse ensaio aqui. Talvez você já tenha visto, mas eu não conhecia, que é essa aqui, ó.
Eu não conhecia essa foto. Não. Também dei uma tratada ali, utilizei a inteligência, mas ela não modificou o rosto dele. Eu vou pegar a foto aqui, é que a qualidade da foto estava ruim. Uhum. A foto original é essa aqui, ó. Sim, sim. Mas não tem, eu só melhorei as cores ali, ó. Uhum. É a mesma cara. Eu não conhecia essa foto dele. Sim. Olha só. Sensacional. Medalhão, né? Não, com certeza. O cravo na lapela. Com certeza. Achei muito legal. E aí tinha isso, né? Porque ele gravava o disco, aí no ano seguinte, né, eram feitas as versões, ele gravava tudo em castelhano, e nessa época, italiano também era regular, embora em italiano ele tenha lançado 8 ou 9 discos, né? Entre o final dos anos 60 e o final dos anos 70. Né? Aí depois ele parou com as gravações italianas e só continuou em castelhano, né? Digo, constantemente, né? Então, existe então também uma versão em castelhano desse álbum. Rodrigo falou que ele estava meio de Morrison naquela foto. Muito bom, muito bom.